Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, que bênção estar com vocês, muito grato a todos os irmãos, todos os amigos, queridos que entram aí no nosso canal, gratidão a você que acompanha as mensagens diariamente, a você que deixa seu like, também compartilha com seus amigos, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Meus amados, eu estou falando nessa série sobre o desfrute da presença de Deus, que é algo que Deus tem falado muito em nossos dias, tem ministrado nosso coração sobre isso. E eu estou fazendo aqui uma viagem, uma caminhada, mostrando aqui um trajeto da presença de Deus. Eu iniciei com Adão, né? Iniciei lá quando Deus criou Adão, colocou a presença de Deus dentro dele, preparou para ele um ambiente de comunhão, que era o jardim. Depois o homem perdeu esse ambiente de comunhão, devido ao pecado, devido ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daí, então, amados irmãos, com essa morte, o homem saiu daquele ambiente, né? Mas Deus, ele é tremendo, e Deus deixou ali uma promessa, ali, irmãos, queria restaurar esse ambiente, né? E eu acabei falando ali, na mensagem número 2, final, que o jardim representa a vida prática da igreja, representa a vida da igreja, né? E essa vida foi restaurada por Cristo na cruz. Glória a Deus. Mas vamos voltar lá um pouquinho. Após Adão, então vem, amados irmãos, a questão dos seus filhos, a morte de um deles, e segue ali, né, a sequência. Depois nós podemos ver a história de Noé, podemos ver Deus destruindo tudo e depois recomeçando tudo com Noé, e a gente acompanha, amados e queridos irmãos, e depois chega já na história abrâmica, quando Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, e ali então, irmãos, nós vemos um caminho, uma trajetória. Então Deus, ele se projeta, Deus ele tem um programa, ele tem uma visão, Deus é maravilhoso naquilo que ele faz, né? E agora então segue, amados irmãos, a história da vida de Deus, do trabalhar de Deus, e vem então ali Isaac, né, Jacó, e depois vem as 12 tribos de Israel. Glória a Deus, amados irmãos, pela história das 12 tribos, que é fantástica. Glória a Deus pela história de José, né? Glória a Deus pela história de José no Egito. Glória a Deus por tudo que Deus fez com esse homem, amados irmãos. E então Deus ministra essas 12 tribos através de Jacó, que se tornou o Israel. E agora, meus amados irmãos, nós vemos Deus planeando um novo começo. Deus está planeando agora uma saída. Os filhos de Israel estão no Egito. Há uma multidão deles no Egito. E eles estão sendo pressionados pelo trabalho, pela batalha ali do Egito, estão servindo uma nação que não é deles. Eles estão num lugar que não é deles. Deixa eu profetizar para você. Se você estiver num lugar que não é seu, em todos os aspectos da sua vida, Deus vai fazer uma transformação e vai colocar você no lugar que Deus tem para você. Você pode generalizar na sua vida, porque isso é algo profético. Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem um lugar para você. Deus tinha um lugar para Adão. O lugar que Deus tinha para Adão era o ambiente da comunhão. Era a filiação, o ambiente da comunhão, era a mesa da comunhão. Certo? Amém. Aconteceu a quebra, mas Deus continua com a visão. Então Deus, ele tem um ambiente para você. Ele tem uma saída para você daquilo que você está passando, né? E Deus tinha uma saída para os filhos de Israel. E Deus então prepara algo. Mas eu fico maravilhado, irmãos, com a forma que Deus faz. Deus não ajeita as coisas, ele refaz, ele faz novo, né? A Bíblia diz que com Cristo tudo se fez novo. Cristo Jesus, irmãos, é novidade de vida, é algo novo. E agora Deus planeia algo novo para os seus filhos. E o que acontece no livro de Êxodo, capítulo 2? Êxodo significa saída, significa o povo. Deus tem um propósito ali, né? Deus quer tirar o povo do Egito, e agora começa o livro de Êxodo. Êxodo é incrível, é maravilhoso. E no capítulo 2 nós vemos o quê? Um homem, diz aqui, ó que legal, um homem da tribo de Levi casa com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou.
deu à luz um filho. E vendo que ele era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, vedou de piche, betume e colocou nele o menino. Deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando ao longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam à margem do Nilo e logo viu o cesto entre os juncos. Mandou então a criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Ela sabia quem era, né? E aí diz assim: então a irmã do menino aproximou e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar, criar o menino? Ela disse: quero. Respondeu. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino, amamentou, e tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Meu Deus do céu. Gente, essa história aqui é maravilhosa, né? E a gente olha e vê um propósito de Deus, um plano, uma presença, um recomeçar. Parece que Deus está aqui tirando uma cortina assim, ó, e falando: vocês vão ver o que vai acontecer, né? Então, desse casamento de 2 pessoas da tribo de Levi, nasce um menino. Aleluia! E Deus tem um plano com esse menino. Amados e queridos irmãos, os meninos daquela época, amados, eles tinham que morrer. E a mulher, a mãe desse menino, com medo dele morrer, ela fala: não, ele é tão bonito, ele é tão maravilhoso, eu olho para o meu filho, eu vou colocar ele num cesto, eu vou colocar, olha o ambiente que Moisés foi colocado, num cesto de piche, amados irmãos, pichado para não entrar água. Era como se fosse um barquinho bem feitinho, né? E aquele barquinho, então, ela colocou no rio Nilo. Mas ali havia um propósito, e o propósito do Senhor era exatamente o que aconteceu. A filha de Faraó, então, vê essa criança no meio dos juncos ali, chorando, e ela vai lá, então, e pega essa criança. Sua irmã está de olho, e a criança, então, irmãos, é levada agora para a mãe da criança para ser amamentada. Como Deus é maravilhoso, né? Então, a presença de Deus, ela é gloriosa. Nós só temos que aprender a desfrutar da presença de Deus. Você consegue entender, sentir e ver a presença de Deus ali? Você consegue ver Deus dirigindo tudo ali? Você consegue ver Deus na mãe de Moisés, pegando ele, colocando ele no cesto? Você consegue ver Deus fazendo, amados irmãos, as servas da filha de Faraó caminhar e ver a arca ali no meio dos juncos e Moisés dentro? Vocês conseguem ver Deus usando a irmã de Moisés, olhando de longe e agora chegando e oferecendo ajuda? Aleluia! No que diz respeito à criação do seu próprio irmão, filho de sua própria mãe. Gente, nisso tudo eu vejo a presença de Deus, né? E agora, queridos, a mulher então que ganhou o neném, agora ela vai cuidar do seu próprio filho, ganhando um salário do governo, ganhando um salário de Faraó. Gente, estamos falando do povo hebreu, estamos falando da vida de Deus, estamos falando do propósito de Deus. Aquele menino era dos hebreus, e a filha de Faraó já viu, falou: esse é filho dos hebreus, esse é filho do povo, então agora eu vou cuidar, eu preciso adotar essa criança. Ele é hebreu, mas eu preciso adotar, né? Eu sou do Egito, eu sou filho de Faraó. Amados, e então este homem, esse menino é criado, mamando, amamentando em sua própria mãe. E quando ele já está numa idade normal para se tirar, desmamar, então ela leva e entrega para filho de Faraó. E agora então Moisés está dentro do palácio de Faraó. Ah, Senhor, a presença de Deus, a vontade de Deus está dentro do palácio de Faraó. Existem coisas que nós não conseguimos entender agora, na nossa vida, mas vamos entender um dia. É verdade ou não é que existem coisas que aconteceu com você que você não consegue entender? Que você fala: por mais que eu tente entender isso que aconteceu comigo, eu não consigo. Pois bem, você talvez não consiga entender agora, mas vai chegar um dia que você vai entender. E você vai glorificar a Deus, amados irmãos, porque aquilo que aconteceu foi algo vindo de Deus.
Parece uma coisa absurda. Existe um hebreu, um hebreuzinho, no palácio de Faraó. Deus está com Moisés. A vida de Deus está com ele. Moisés significa tirado das águas. A água sempre representa Deus, a presença de Deus. E ele foi tirado dali, a ser criado com Faraó. Deus está nele. Ele está em Deus. Deus está nele, não adianta. Lembra que eu falei de Adão, do homem? Quando Deus soprou dentro do homem, então Deus colocou a vida dentro do homem. Então a vida de Deus está dentro do homem. E eu e você precisamos entender isso no espírito e vivenciar a realidade disso, irmãos. E Moisés é criado no palácio de Faraó com um propósito. Espera aí, pastor, mas Moisés está sendo criado na língua de Faraó, nos estudos de Faraó, na visão de Faraó. Sim, irmãos. Sim. Mas Deus tem um plano. Você sabia que no meio do vento Deus tem um propósito? Você sabia que no meio do vento Deus tem uma voz? Jesus, Deus está presente nesse vento que está batendo sobre a sua vida. Deus está presente nessa guerra que está na sua cabeça, nessa luta, nessa batalha. Deus está presente e Deus está dizendo para você: não tenha medo, a minha presença está contigo, você só precisa aprender a desfrutar-me. A grande questão é o desfrute. Moisés estava num lugar que não era a igreja, não era o povo dele, mas ele estava lá por Deus. Talvez você esteja trabalhando tão longe por Deus. Talvez você esteja viajando tão longe por Deus. Deus tem um propósito com você. Então você está aí porque você é luz do mundo, sal da terra. Neste momento, por exemplo, nós temos um pastor nosso que está na Espanha. Por que, pastor Pedro Riva, você está na Espanha? Porque você é luz, você é sal. E Deus está fazendo algo tremendo com a sua vida aí. Ore comigo. Pai, obrigado, porque Jesus Cristo é o Senhor. Fica conosco e ministra abundantemente, Senhor, sustentando cada um de nós e operando grandemente. Nós agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.